Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Juliana Franco Arquiteta Podcast. E hoje, gente, esse episódio tá muito diferente, viu? Olá, sejam bem-vindos. E sim, o episódio tá muito diferente. Nós temos um convidado muito especial, ele, que me ajuda na execução das obras aqui do escritório, meu sócio, companheiro, marido, Adriano Cuchar. Oi, Ju. Oi, Rê. Oi, pessoal. O prazer é todo meu estar com vocês aqui hoje. Sim, gente, ele é o sócio da Ju. Ele é tipo o prático e a Ju o teórico, ele que faz tudo acontecer. Então, bora conhecer mais sobre ele e tirar tudo que a gente consegue aqui de informação. Seguinte, Adriano, a gente quer saber a sua história, assim como a gente conheceu a da Ju. Como foi a sua história, a sua infância, a sua adolescência? Minha história ela é muito legal, eu acho, pelo menos, né? Eu venho de famílias do interior. Minha mãe é do interior do Paraná, meu pai é do interior da Bahia. Se conheceram aqui em São Paulo. Eu tenho mais 3 irmãos. E assim, a família inteira sempre trabalhou com obras. Ah, sua família é desse meio. Sim. O único que não trabalha com obra é o meu terceiro irmão, que ele é professor de artes. Ah, super a ver também, gente. Super a ver. Ele é professor em escola, faculdade? Sim, ele dá aula. Agora ele virou diretor, na verdade. Trabalha na direção de uma escola. Mas eu cresci dentro de obras já. Desde pequeno com meu pai, sempre tive muita facilidade, muita criatividade. Minha infância foi bem criativa. A gente teve uma infância bem legal. Como a gente era em vários irmãos, a gente criava nossos próprios brinquedos. A gente tinha uma infância bem imperativa. Ai, que legal! Mas me fala assim, mas o seu pai, ele, como assim, o seu pai, ele já trabalhava em obra? Meu pai tinha uma empresa de pintura. Ah, Foi assim que eu comecei também. Na verdade, antes de trabalhar com obras, eu tinha uma empresa de pintura também. entendi. Eu trabalhei com os meus irmãos, todo mundo no meio das obras mesmo. E daí como você foi? Você foi da pintura para obra porque seu pai já trabalhava em pinturas de obras. Sim. Eu comecei trabalhando com meu pai, meus irmãos, e fui evoluindo muito rápido. Fui aprendendo muito rápido a trabalhar com pintura. E chegou um determinado momento que eu já tinha muita informação para trabalhar só com pintura. Eu sempre fui muito autodidata nas obras. Então eu aprendia. Eu via a obra acontecendo e eu conseguia memorizar. Tanto que hoje eu uso muito a meu favor isso nas obras. Porque eu não anoto muito, não tenho muitas anotações. Eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Então eu sei tudo que está acontecendo na obra. Só de olhar. Eu passo na obra normalmente todos os dias. Eu olho, já sei o que fizeram, o que tem que fazer. Eu leio o projeto, eu consigo memorizar. Eu pego as imagens 3D, então eu já consigo ver tudo pronto. Então, quando algo vai saindo fora de contexto, eu já consigo identificar muito rápido. Então, acho que essa é a grande vantagem. E olha que os projetos da Ju são detalhados, hein? São tão detalhados que é muito fácil de executar. Eu tenho uma facilidade muito grande porque o projeto ele vem muito redondo. Então, é muito fácil, é muito descrito, os detalhes são muito claros, as plantas são ótimas. Então, eu mesmo faço os projetos da Ju pé nas costas. Mas antes de entrar nessa parte já, de trabalhando com a Ju, um pouquinho antes, a gente já ouviu da Ju um pouquinho, né, Ju, como vocês conheceram. E agora eu quero saber a versão do Adriano, né? Porque vai que não coincide, né, gente? Da gente já lava essa roupa suja aqui agora. Como vocês se conheceram, Adriano? Foi pintando? Não, a gente tem, na verdade, vários amigos em comum. E a gente conviveu bastante tempo junto, mas assim, tinha uma amizade um pouco mais distante. E aí eu fiquei mais ou menos 1 ano sem ver a Ju. Perdi totalmente o contato com ela, mas eu tinha contato com os nossos outros amigos. E aí um dia eu encontrei com ela e uma outra amiga nossa. E aí eu retomei o contato com ela, do nada. E aí comecei a ficar mais próximos. A gente começou a ficar mais próximos, a gente ia para bastante estádio de futebol, cinema, ia para barzinho. A gente começou a sair muito. Já tava, então, uma paquera, Ju.
Do meu lado, não. Do lado do Adriano, eu já estava sim. mal intencionado, né? Mas assim, eu cheguei, como a Ju sempre foi uma menina muito reservada, eu já fiquei um pouco ansioso, um pouco com medo de... E aí eu fui ali mostrando quem eu era, a gente foi aos pouquinhos, fui me apresentando, mostrei para ela que eu era um moço decente, um bom menino. E aí foi indo até que a gente começou a namorar. Demorei 3 meses insistindo para conseguir um beijinho. 3 meses. 3 meses, Ju? Foi. Deu trabalho. Poxa vida. Ah, valeu a pena, né? 13 anos juntos já. E daí, nesse contexto, quando vocês ficaram um ano separados, nesse contexto, em que lugar vocês estavam quando vocês começaram? Porque hoje em dia vocês são sócios, vocês têm uma empresa gigantesca, mega reconhecida. Mas em que lugar vocês estavam da vida de vocês quando vocês se conectaram a primeira vez? Eu tinha uma empresa de pintura e ela era recepcionista. Ah, você ainda estava na empresa de pintura com a empresa de pintura familiar? Não, eu tinha a minha empresa de pintura já. Ah, você já tinha a E sua. ela era recepcionista. Aí a gente começou... A gente deu o primeiro beijo no finalzinho do ano e ela já começou a fazer a faculdade em fevereiro do ano seguinte. Então eu passei todo esse processo de faculdade junto com ela. Mas você acha que ele te influenciou, Ju, então, para escolher a sua profissão, além daquela sua amiga que você contou pra gente, ou não? Não, acredito que não, mas foi bem legal coincidir dele trabalhar com obra. E quando, já pulando, né, lá para frente, quando eu resolvi abrir o meu escritório de arquitetura, muitas pessoas que já conheciam a gente falavam, vocês vão dar muito certo, porque o Adriano já está no meio, o Adriano já tem cartela de clientes dele, enfim, vai ser um apoio muito significativo. Então, deu muito certo, assim, sabe? Mas na época não teve influência, mas ele contribuiu muito me auxiliando nos processos de estudo, de faculdade, porque ele tinha conhecimento técnico, né? Ele já vivia dentro de obra, então isso influenciou bastante. E eu também aprendi bastante, porque eu tinha que ajudar ela a fazer os trabalhos de faculdade, então eu gostava também. As maquetes dela, era tudo eu que fazia. Um ia ajudando o outro. Sim, foi um processo bem duro, na verdade, porque a faculdade de arquitetura não é fácil. O Adriano ele me ajudava nessa parte mais criativa, mas que tinha que botar a mão na massa. Então, quando eu tinha maquete, eu falava, olha, Adriano, domingo preciso fazer uma maquete, você me ajuda? Sim, aí ele ia, comprava material, já deixava tudo bonitinho, a gente pegava ali uma tarde de um dia, às vezes o final de semana inteiro, colocava a mão na massa, ele me ajudava bastante. E ele me ajudava a estudar para as provas, somente matérias de fundações, ele me ajudou bastante. Então, eu estudava, depois ele fazia as perguntas e eu respondia, ele ia avaliando para ver se estava certo ou não, porque ele já entendia sobre isso. Então, foi bem legal. Foi. Eu gostei bastante. E essa a necessidade, Ju, que você sempre falou de, para ser um grande expertise na arquitetura, ter essa vivência em obra. Você acha que você aprendeu que é essa necessidade com o Adriano? Também. Contribuiu bastante o início, assim, no início ter alguém tão próximo a mim já na área. Porque às vezes, como eu falei, né, no começo eu projetava muito, mas eu não tinha vivência em obra. Quando eu abri meu escritório, eu comecei a ir para a obra, enfim. E às vezes, enfim, a gente recebia projetos de outros fornecedores, que quando eu chegava na obra, o Adriano falava, olha, isso aqui não vai dar certo. Então eu aprendi muito vendo esse olhar dele, né, participando mais de perto dessa parte de administração e gestão no geral. Sim, ele já freava antes, sabe? Por exemplo, a gente recebeu um projeto de uma empresa de planejados. Ele batia o olho e já falava, isso aqui não vai dar certo, porque tem, sei lá, uma tubulação passando ali. Então, a gente já meio que contornava a situação junto ao fornecedor, partia para um plano B. Então, isso foi me trazendo muita experiência e maturidade profissional. E essa parte você aprendeu só quando você era pintor? Essa expertise? Foi de olhando o trabalho dos outros? Eu sempre fui muito autodidata. Eu aprendia muito de ver. E eu tenho a facilidade de usar vários tipos de serviço para várias coisas diferentes. Que às vezes uma coisa foi feita para você fazer um tipo de serviço e eu consigo pegar isso e fazer outro tipo de serviço. Entendeu? E agora voltando um pouco daquela parte
de como a Ju começou, eu acho que uma parte bem legal foi no começo, quando ela saiu do trabalho dela, que ela veio trabalhar de fato só comigo, que ela atendia os meus clientes, foi quando ela começou a executar os projetos e a gente via junto o que dava e o que não dava para fazer. E a gente passou todo esse processo juntos, porque eu também não entendia muito de projeto. Eu trabalhava mais com empresa de pintura, né? Eu comecei a tocar obra, mas era uma obra mais simples. E com a Ju, não. Que aí eu comecei a ver projetos mais sofisticados, muitos detalhes. Que aí foi uma parte bem legal também do começo. É como se um tivesse somado na carreira do outro, sabe? Com certeza. Sim. E assim, para eu entender, você começou trabalhando com o seu pai, Sim. aí você abriu a sua equipe de pintura, e daí, para ir para obra, alguém te chamou ou você foi pedir? Não. Como do nada você montou sua equipe e falou, Foi. agora eu trabalho com obra? Foi meio automático. Eu prestava serviço, já tinha uma cartela de clientes grande e os clientes começaram a me pedir coisas diferentes que não tinham a ver com pintura, porque eu acho que eles sentiam que eu tinha capacidade de fazer. E eu comecei a fazer. Eu comecei a executar obras de pequeno porte e foi indo. De repente eu já estava reformando casa, apartamento grande e aí só foi lá, só subiu, na verdade, né? Começou a aumentar muito a demanda. E quando a Ju veio trabalhar comigo, que a gente começou a fazer uma parceria, que ela resolveu, me chamou, né, pra gente fazer uma parceria, a gente abriu nosso escritório. Daí em diante que... Nossa, eu tô... Mas pera aí, eu quero muito saber. Eu fico até um pouco emocionado, assim, porque, tipo, o pessoal saber de onde que a gente veio, né? E o que a gente é hoje foi muito trabalho duro, viu, gente? Foi uma conquista muito grande pra gente, foram muitos anos difíceis também, porque eu venho do operacional, eu venho da obra, então não tinha muita facilidade de lidar com os clientes. E a Ju não, sempre mais meiga, um jeitinho mais doce de lidar com a situação, e eu mais bruto. Então, isso me fez mudar muito. Acho que quem me conhece assim de infância vê o tanto que eu mudei. Tanto que isso eu uso para minha vida hoje, a tranquilidade de conversar com os clientes, de executar as obras, a confiança que eu tenho. A gente é muito assertivo. Então é muito legal mesmo, muito prazeroso ter uma companheira dessa de trabalho. E esposa, né? Você chegou a falar que a Ju que te convidou. Como que foi? Eu quero saber exatamente esse momento do... Não, vamos trabalhar junto. De onde que veio isso? Um já ajudava o outro desde a faculdade. Mas você chegou pro Adriano e falou, que tal? Então, ela já estava vindo fazendo algumas obras junto comigo. A gente já estava mais ou menos numa parceria. E chegou um dia que ela falou, eu quero abrir meu escritório. Eu falei, mas um escritório, você quer alugar um espaço? Sim, eu quero montar o meu escritório. Eu pensei uns 5 segundos, eu falei, tá bom, vamos montar um escritório. Porque eu já falava para ela que ela ia dar certo como arquiteta. Pelo jeito, porque assim, eu já trabalhava com muitos arquitetos. E eu já conhecia o jeito deles, aqueles que tinham uma desenvoltura melhor. E o jeito dela ia dar certo. Eu já sentia isso. Sempre foi, eu sou o maior fã dela, claro, né? Mas isso conta, viu? Porque antes mesmo da gente abrir o escritório, eu já falava, vamos abrir o escritório que vai dar certo. Quando ela me chamou, eu falei, não, vamos abrir o escritório. Eu demorei uns 5 segundos para falar, tá bom. Como? Eu falei, não sei, a gente vê o que você quer fazer e me dá que eu me viro. Foi o que eu fiz. Construí um escritório do zero para ela. E você fala que você trabalhou com muitos arquitetos, né? E então você sabe o porquê que é tão, né, melhor trabalhar com a Ju. Então fala, de todos os arquitetos que você trabalhou, o porquê que a Ju se diferencia? Claro, muito capacitada, muito competente, mas o jeito de lidar com o cliente, de expor o que ela quer. Ela tem uma facilidade muito grande de passar isso, essa confiança para o cliente. E eu trabalhava com alguns arquitetos que eram mais secos, eram muito diretos, não tinha essa flexibilidade de convencer o cliente de o que é melhor para fazer. Alguns impunham isso. E a gente percebia, né? Porque a gente está trabalhando, a gente lidava o tempo inteiro com os clientes e com os arquitetos também. E a Ju, desde o começo, eu falava, você vai dar muito certo. Pode ir que não... Tanto que a gente
montou o escritório, ficamos 1 ano e pouco, mais ou menos, no antigo escritório, e já nunca não comportava mais. A demanda de cliente começou a aumentar de uma forma muito rápida, muito. A gente teve que crescer muito rápido. A gente veio para esse escritório, hoje em dia a gente já tem 6 arquitetos, tem toda uma estrutura maior e está subindo, a demanda não para. E Ju, o que você acha que, assim, o Adriano, antigamente você trabalhava, né, em outros locais, e você sempre falou sobre dar o seu 100%. Então você já era uma super arquiteta, mesmo não trabalhando para você, e obviamente todo mundo sabe disso. E quando você foi trabalhar para você mesmo, no que o Adriano mudou os seus projetos? Como ele acrescentou isso em você? Qual é a diferença que ele fez na sua vida profissional? Eu tinha já vivenciado projetos de médio, alto padrão, mas o Adriano, ele tem mais experiência do que eu, né? Na época ele tinha já vivenciado muito mais, então ele fazia projetos e ele trazia algumas ideias também de obras de detalhes que ele já tinha visto na carreira dele. Então isso acabou me trazendo mais experiência. Ele palpitava mesmo, ele falava, olha, eu vi uma obra, um serviço assim, né, com tal detalhe, o que você acha de implementar no teu projeto? E aí a gente foi acrescentando alguns detalhes que ele trazia, de já ter vivenciado. Mas o que mais conta, assim, no geral, é a parte técnica de obra que eu não conhecia. Porque quando eu trabalhava para as outras arquitetas, no período de estágio, eu ficava muito presente dentro do espaço físico, né? Dentro do escritório, eu não ia para as obras. Eu comecei a ir para a obra 1 ano antes de eu abrir meu escritório. Então, o Adriano, ele me trouxe muito conhecimento a nível de detalhes construtivos de obra. Do tipo, olha, você colocou aqui no teu projeto um perfil e em que lugar que a gente vai guardar o driver, por exemplo, porque é um perfil linear e não tem acesso, se isso aqui queimar futuramente, como que a gente vai fazer? Então, ele me fazia pensar nos problemas. Isso fez com que eu crescesse muito. Porque a gente tenta evitar problemas na obra. E hoje eu faço isso para os escritórios aqui, para os arquitetos aqui do escritório. Eu falo para eles fazerem o exercício de tentar imaginar o que pode dar problema no que a gente está projetando lá na frente. Para a gente sempre estar um passo à frente. Eu aprendi isso com o Adriano. E é isso que você fala. É nessa expertise na obra que você foi... Eu sou muito prático. Sacando essas... Sou muito prático. Porque, normalmente, quando a obra termina, os clientes me chamam para corrigir alguma coisa que ficou para trás. Então, eu já tento pensar o máximo para não deixar nada para trás. E assim, eu penso sempre no prático que o cliente vai usar. O cliente tem que usar isso. Tem que dar manutenção. Às vezes, que nem eu trabalhava para outros arquitetos também. Muitas coisas eu já corrigia também. Falava, vocês estão pedindo para fazer desse jeito, mas e se der algum problema, como que vai fazer? Aí, às vezes, eles também não tinham respostas. A gente não pensou nisso. Aí a gente sempre procura uma solução para resolver da melhor forma possível. E agora uma curiosidade, assim, porque você falou que às vezes você chega na obra e você vai vendo na obra que não dá para fazer. Até a Ju comentou no episódio passado de quando você tem a planta da casa, né? Quando é um prédio mais novo que você vai pegar, que é mais fácil, né? De você fazer. E como é que faz, assim, se você não tem? Você manda o Adriano antes para ver, para você fazer o seu projeto, ou você faz o seu projeto e depois vai o Adriano? Não, primeiro eu faço o projeto, a gente orça o projeto, o cliente contrata a nossa empresa, e aí na primeira semana de obra o Adriano vai pesquisando ali, né? Se dá para fazer tudo que a gente projetou ou não. E às vezes acontece algum imprevisto. Apartamentos antigos que não têm planta, não tem como a gente prever. Mas ele faz todo o diagnóstico e ele passa para o escritório. Então ele avisa, olha, vocês projetaram, sei lá, alguma marcenaria, enfim, uma parede, não vai dar para fazer porque não dá para tirar a alvenaria que tinha ali existente antes, porque está passando uma tubulação. Ele já passa para a gente já se antecipa, já entra em contato com o cliente, avisa, já parte ali para o plano B, fazendo a modificação no projeto. Então você tem que pegar o projeto e ver detalhe por detalhe dentro daquele apartamento? É que assim, eu sou muito prático. E na obra, eu já passei por muitas situações diferentes. Então, meio que eu já consigo identificar. Por exemplo, você quer abrir um banheiro, virar o banheiro de lado. Aí você vai mudar o banheiro, você tem que abrir uma porta, por exemplo. Tem pilar, tem tubulação. Então, essa investigação eu já faço na primeira semana. Tudo que for envolver estrutura, eu já faço na primeira semana, porque se tiver que alterar o projeto, a gente já altera no começo.
E toda essa investigação precisa fazer quebrando ou não? Tem A maioria. Uma técnica? A maioria. Alguns a gente vai por dedução, porque todo mundo segue mais ou menos um padrão. E a gente tenta desvendar os mistérios do apartamento antigo seguindo os padrões, mas tem vezes que sai do padrão e a gente vai descobrindo, quebrando mesmo. Furacano. Então a gente já vai com a equipe preparada, com tudo pra gente conseguir, porque acontece mesmo. E eu vejo que você é tão exigente quanto a Ju. E então, com a sua equipe, você também tem essa exigência. Então, assim, quem quer ser da sua equipe, o que precisa ter de diferencial? Como faz para ser da sua equipe? Sou bem exigente. Sou bem sério no trabalho também. Para ser da minha equipe, primeiramente tem que ser capacitado. Tem que seguir as regras, porque o pessoal acha que obra não tem regras. Nas minhas tem, muitas, e são rígidas. Obra sempre muito bem limpa, não pode fumar, não pode beber. A gente sempre tenta seguir as normas do condomínio. Então tem que ser profissionais que, além de capacitados, tem que seguir as regras. Tem que respeitar as regras que a gente cria na empresa, que são várias. Viu? A gente é bem exigente. Os dois, né, Ju? Sim. Por isso tá dando certo. Com certeza. E como que você escolhe esses profissionais? A maioria vem por indicação. Como eu já estou muitos anos no mercado, eu tenho uma cartela de fornecedores muito grande. E é assim que a gente vai. Eu tenho a minha equipe própria, que a gente tem pedreiros, esburejista, encanador, ajudante, que atendem de fato algumas obras específicas. E a gente tem outros fornecedores também, que também tem outros encanadores, eletricistas, que depende da demanda de trabalho. Se a gente, por exemplo, precisar pegar uma obra muito grande, eu tenho empresas de hidráulica que vai me atender para fazer uma obra de grande porte. Eu tenho empresas de elétrica que me atende, que vai fazer uma obra de grande porte. Tenho outras equipes que fazem umas obras menores, e assim por diante. Então você já tem também uma cartela meio fixa da sua equipe? Sim, muito grande. Todos esses que eu estou te falando são pessoas que trabalham comigo habitualmente. Dificilmente eu pego algum fornecedor aleatório e quando eu tenho que fazer isso, que é uma mão de obra muito específica, eu fiscalizo pessoalmente normalmente. Sou bem criterioso mesmo. E para você fiscalizar pessoalmente, o escritório ele tá imenso e muito procurado. Sim. E como é que faz quando você pega mais de uma obra, tá rolando mais de uma obra ao mesmo tempo? Alguém fica na mão ou não? Não fica, porque a gente tem o arquiteto que ajuda a gente com a coordenação das obras também, que fica por trás de mim, coordenando o acompanhamento de cronograma, me controlando, na verdade. Eu vou tocando as obras e ele vai passando as necessidades para a gente seguir atendendo todo mundo. A gente monta o cronograma, então dificilmente dá errado, porque tá as datas tudo certinho, então fica bem alinhadinho. E você disse que vai pessoalmente, mesmo rolando mais que uma obra ao mesmo tempo, você vai em todas? Sim, eu fico menos tempo em cada obra, mas a gente tô na obra todos os dias. No máximo, no dia seguinte, se eu não for no dia seguinte, é a primeira obra que eu visito. E daquele aquele feedback que você falou, Ju, que você dá quase semanalmente ou mensalmente, ele te passa, você passa para o cliente, ou você também tem que ir na obra? A gente visita a obra uma vez por semana, pelo menos, mas a gente envia todas as sextas-feiras. Então, antes do arquiteto responsável pela gestão das obras fazer o relatório, ele liga para o Adriano. Ele foi à obra, tirou as fotos, né, fez o relatório fotográfico, mas ele ainda tirou algumas dúvidas com o Adriano. Porque o que o arquiteto escreve no feedback precisa do Adriano também, do feedback do Adriano também vai junto? Não, normalmente é só para confirmar. Por exemplo, o arquiteto passou a obra às 3 horas da tarde na sexta-feira. A gente vai enviar o relatório para o cliente às 5. Pode ser que aconteça alguma coisa das 3 às 5. Então ele liga para o Adriano, aconteceu mais alguma coisa? Aí o Adriano só repassa ali os pontos, porque ele é a pessoa que mais está a par de todas as obras. Porque ele vai às obras todos os dias. O Adriano é todos os dias. O arquiteto é uma vez por semana. Eu vou na obra todos os dias, então tudo que o pessoal está com dúvida, tudo que quer saber, me liga, que normalmente eu tenho informação pronta entrega. Sobre tudo. Sobre tudo. Quando a gente está em alguma etapa de entrega mais detalhada, por exemplo, de montagem de marcenaria,
Nesses casos, normalmente eles vão de 2 a 3 vezes. Mas durante o restante ali do período é uma vez por semana, porque também tem aquela fase de quebra-quebra. Então vai depender muito do que vai estar rolando na obra naquele período. Por exemplo, instalação de piso de madeira tem muito pó. É uma semana que não vai ninguém, fica só a empresa de instalação. Então a gente vai coordenando durante o prazo de obra geral, mas o Adriano tá lá. Durante a semana eu já vou enviando sempre fotos para o escritório, para eles verem como que está o andamento também, para eles estar sempre por dentro. E a gente fala muito de desmistificar uma dor de cabeça com obra, né? Que eu falo, nossa, gente, tem que chamar a Ju, porque contratar todo... A Ju não, né? Agora vocês estão conhecendo o Adriano, gente. Esse que é o pacotão que eu falo. Gente, contratar tudo, porque vem esse pacotão. E para desmistificar mais ainda essa questão de obra com dor de cabeça, para você, o que seria uma obra tranquila e quais seriam os desmembramentos ruins e quem seria essa pessoa que poderia atrasar a sua obra ou não deixar ela tão tranquila? Obra, para mim, que sou profissional, é muito simples. Agora, quando você contrata uma empresa sem coordenação, é aí onde está o problema. Você acha que a falta de coordenação é o que dá dor de cabeça? Sim. Principalmente falta de coordenação e de mão de obra. As minhas obras eu começo do começo e termino pelo fim. A gente segue sempre uma linha de raciocínio muito lógica, contando com os profissionais na data certa, fazendo o serviço certo, tudo muito bem cronometrado. Ô Ju, aquela questão do que vocês dão um ano de garantia, na verdade é no trabalho dele. É no trabalho dele. Ô Rê, você comentou agora com a Adriana, já aconteceu da gente estar fazendo obra em algum apartamento, de aparecer cliente de outro andar, que também está tocando obra e a obra está parada. E de chamarem o Adriano para olhar a obra. E quando o Adriano foi no apartamento, de bater o olho, ele já sabe que a empresa vai falhar com aquela pessoa ou que não vai entregar, porque a forma, né, que eles estão executando não é... É que assim, não existe uma regra, mas tem meio que uma ordem não tão direta, mas que as coisas vão dar certo, que foi isso que o Adriano comentou, de que ele até comentou de começar pelo tal início. Então ele bate o olho, ele vê, por exemplo, que o prestador de serviço já está com o piso instalado e está fazendo corte de parede para passar a parte elétrica. Você já sabe que tá estranho esse processo de trabalho. Então isso pode acarretar em atraso. Já aconteceu várias vezes, né? De pessoas te chamarem você reparar nisso. Faz pouco tempo. Eu fui fazer eu até estava comentando com você antes de começar, que a gente teve que fazer 2 banheiras num apartamento pequeno que quase não deu para fazer as banheiras. E quando eu acessei o apartamento de baixo, para poder olhar a hidráulica do nosso apartamento, eu percebi que ele estava muito atrasado. Porque eles já tinham colocado o piso sem os rodapés negativos, que é uma coisa impossível de fazer. Porque quando você cortar a parede para embutir o rodapé, vai ficar um buraco. E nisso, eu estava até comentando com um funcionário meu sobre o processo, explicando. Eu sou muito didático, eu gosto de explicar, eu gosto de ensinar. E aí ele já começou a perceber também. E quando eu comecei a falar com o responsável da obra, que eu sou meio penteiro, né? Eu falo mesmo, eu pergunto. Eu perguntei como que ia fazer. Eu falei, e a gente fez rodapé negativo no nosso. E é um processo complicado. E aí eu perguntei para ele, falei, tudo bem, eu tô vendo que vocês estão fazendo o trabalho, mas como que vocês vão colocar o rodapé depois? Aí ele olhou para mim e falou, não sei. Tem que ver com o engenheiro depois. Nossa. Aí eu já falei... Vai dar ruim isso daí. Vai dar ruim isso daí, exato. Deu ruim, tanto que eu Então é isso que você fala, de começar realmente pelo início. É porque você não pode, às vezes, colocar um piso se você não fez alguma coisa na parede. Esse é o diferença da nossa empresa. A gente respeita todos os processos, tudo certinho. A gente faz uma obra com calma, porém rápida. Tem uma diferença de você fazer uma obra devagar e uma obra com calma. Com calma, assim, a gente tem todo o nosso cronograma e a gente vai respeitando e vai executando sem parar. A gente não para a obra. Depois, a partir do momento que a gente começa a obra, a gente sempre tem gente da nossa equipe trabalhando. E também gente que faz rápido, igual o Adriano falou, coloca o piso. Já tá com piso para mostrar pro cliente, mas depois o trabalho que vai ter, não sei, tem que quebrar esse piso. Ou até mesmo você fazendo algum serviço pesado que possa danificar o piso. Tanto que quando a gente entrega nossas obras, normalmente é um processo bem leve, bem tranquilo. Mas assim, a sua obra, a gente percebe que ela é muito bem executada.
certinho. Mas se atrasasse, por exemplo, vamos supor que atrasou a obra do Adriano. O que você acha que seria um fator que atrasaria a sua obra? Execução das obras mesmo, das minhas obras, eu particularmente eu nunca atrasei uma obra. A civil. O que atrasa? Normalmente quando a marcenaria não termina. Que aí eu não consigo finalizar a minha parte. E às vezes vai criando um clima meio estranho com o cliente, porque o cliente vê que a civil parou. Eu tento explicar que a civil não vai terminar enquanto a marcenaria não sair. E aí, sim, a gente fica à mercê da marcenaria, não tem o que fazer. Normalmente o que atrasa é a marcenaria. Acho que foi a mesma resposta, Ju, que você deu. Sim, foi. Porque se você perguntar para qualquer outra pessoa da área, é o que mais dá pau. Vamos falar que é marcenaria. E obra, no caso, né? Mas como a obra não atrasa, sobra só para marcenaria. Porque eu acho que o pessoal não sabe a diferença. Eu também aqui, como leiga, não sei a diferença. Então a gente fala, a obra parou, a obra está atrasada. Mas não é. É a marcenaria. Exatamente, porque assim, a gente entra na obra, faz lá toda a parte de demolição, parte elétrica, hidráulica, instalação de piso, forro, e dá a primeira demão de pintura. E o processo fica parado. A marcenaria entra, monta. Quando a marcenaria finaliza, a gente volta para fazer os últimos retoques de pintura, instalação de pendente, arandela, enfim. Então, às vezes o cliente, ele olha, vê que a obra está parada e acha que a civil abandonou a obra. Mas não, é que o processo tem que parar. A gente não pode deixar todo o apartamento pintado, impecável, para a marcenaria entrar depois. Eles vão cortar a madeira lá dentro, vão sujar as paredes, o teto, enfim. Então, realmente para, a gente sai, a marcenaria monta e depois a gente volta. Que é o que você estava falando, de cada etapa, respeitar cada etapa, não se antecipar. Igual você deu o exemplo do piso antes do rodapé. Porque vai gerar retrabalho. Então, não vale a pena, né? Isso pode gerar também, você acha, aumentar o custo para o cliente? Porque pode estragar um piso, pode estragar, você acha que ou não? Sim, totalmente. Inclusive, a gente já considera no nosso orçamento, né? Tanto no caso de pintura, tanto material quanto mão de obra. Mas para fazer um retoque de pintura. Então, por exemplo, se o cliente falar, não, mas eu quero que você pinte o apartamento. A gente avisa, tudo bem, a gente vai pintar, vai te entregar o apartamento, mas se depois nós tivermos que voltar ao imóvel, vai ter um valor extra. E aí, se ele concordar, tudo bem, a gente faz. Mas é incomum, normalmente eles entendem. Ô Ju, e pode contratar só o projeto com você? Sim. Mas daí nesse seu projeto, você detalha essa parte do Adriano também? Não. A parte da logística, você diz? Não, de tudo. Igual ele tá falando, da tubulação, de não sei o quê. Não, a gente faz plantas complementares. Por exemplo, a gente coloca a quantidade de tomadas, interruptores, quantidade de pontos de luz no teto. Faz detalhe de gesso, se vai ser cortineiro com luz ou sem, detalha planta de piso, revestimento, essa parte sim. Agora, o que está dentro da parede, não. Normalmente a construtora envia um manual técnico que tem uma prévia ali da parte hidráulica e uma pincelada da elétrica, mas por isso que a gente fala que é uma caixinha de surpresas, né? Porque não dá para saber exatamente o que está passando ali. Como vai ser feito é tudo exclusivamente comigo. Eles passam um projeto e eu que vou definir como que vai ser feito. O escritório, nessa parte, eles não interferem em nada. Você que define onde vai cano, onde não vai. Sim, eu começo a quebrar, começo a ver o que dá para fazer, o que não dá, como que a gente vai passar hidráulica, como que vai fazer elétrica, se dá para fazer, se não dá. E aí, dando um ok, segue o projeto, senão a gente já faz as alterações. E você já pegou projeto que tinha muito não dá para fazer? Muito. Mas e daí? Mas a gente dá um jeito. Um exemplo que eu tenho comigo, que eu já falei para vários clientes, a gente pegou uma obra nos Jardins, na verdade eu reformei 3 apartamentos no mesmo prédio. O primeiro que eu reformei, eu demorei 1 ano e 2 meses, que eram apartamentos grandes, 300 metros quadrados. O segundo, eu demorei 8 meses, porque o primeiro, a gente não tinha planta do prédio. Então, como o apartamento era muito grande, eram muitas intervenções. Então, tudo a gente teve que ficar ajustando. Pegava o projeto, começava, vamos mudar o banheiro. Não dá para mudar. Volta o banheiro para o lugar. Vamos derrubar a parede. Começa a derrubar a parede. Não dá para derrubar a parede. Tinha um pilar no meio, passando um cano no meio. E a gente voltava. Quando eu peguei o segundo projeto, que eu olhei,
eu já identifiquei muitas intervenções que eles pediam para fazer que não dava. Então já reduziu muito. Com certeza. Facilitou muito, na verdade, a minha vida e a do cliente, porque eu já aprendi na verdade, já identifiquei toda a estrutura do prédio. E a Ju também já contou, né, que já teve outros apartamentos que vocês fazem o pessoal vai, visita, olha e pede para fazer o outro. Pede para fazer o outro. Que é legal, aí fica... no mesmo prédio. Sim, o projeto fica completamente diferente, mas a gente já conhece o condomínio, então é muito prático, né? É exatamente o que a Adriana falou, já sabe onde está passando a tubulação, então facilita ali a dinâmica da obra. Pegando tudo, as coordenadas do prédio e apartamento. Normalmente a gente reforma, a maioria é novo. E apartamento novo é uma delícia. Tem que já planta, vem com tudo certinho, tudo alinhadinho. Para mim mesmo eu tenho muita facilidade de fazer. Com certeza. Rê, também é legal que agora a gente faz reforma disparado, assim, de apartamentos novos. Mas no início da minha carreira, o Adriano, por muito tempo, fazia reforma sempre de apartamentos antigos. A cartela de clientes dele, assim, era sempre, né? Sim. Faz o quê? Um ano e meio pra cá que a gente começou a fazer reforma de apartamentos novos. Sim, a cada uns 10 que eu pegava, 8 era velho. Mas por que vocês acham isso? Porque início de carreira... Não, porque era o público, o bairro. A gente atendia muitos apartamentos ali na região dos Jardins, Vila Mariana. Então, são prédios mais antigos. E isso também trouxe muita experiência para o Adriano. Porque você fazer uma obra em um apartamento novo, como ele falou, é uma delícia. Porque é fácil. Você tem ali o manual técnico, sabe o que está acontecendo. Agora, um apartamento antigo, não. Então, acabou trazendo bastante experiência na área, né? Sim, eu comecei a criar uma bagagem muito grande. Porque não tinha nada que eu não teria visto em obra ainda. Como é reforma, então a gente fica restrito. Normalmente a gente não mexe com fachada, com nada estrutural. Então, de reforma, eu adquiri tanta experiência que praticamente eu já consigo deduzir todos os problemas que a gente vai ter numa obra. E essa sua grande experiência, é por isso que você bate no peito e fala, dou 1 ano de garantia. Sim, dou 1 ano. Dou 1 ano de garantia. Porque eu sei que meu trabalho é bom. Sim. E eu volto, não mudo de telefone. Tenho vários clientes que eu tenho amizade, na verdade. Rê, que nem a gente faz o projeto e faz a obra, né, decora, enfim. É gostoso você entrar num apartamento novinho, depois que está tudo feito. Mas o antigo é sensacional, porque nem o cliente acredita que vai ficar tão bom, sabe? E então você pega aquelas fotos de apartamento detonado, sabe, abandonado. Porque acontece muito, às vezes o apartamento entra para venda e fica 1, 2 anos fechado. Você reforma, gente, não parece o mesmo lugar. É até emocionante, né? É surreal, é bem prazeroso. Legal, é prazeroso. Você vê que você monta um quebra-cabeça gigante, na verdade. Eu sempre falo para a Ju, isso aqui é um quebra-cabeça gigante. E você vê tudo isso tomando forma e você executando. E eu gosto muito de coordenar, eu gosto de participar de tudo, tanto que eu vou até o final. Eu acompanho do começo até o quadrinho lá, a Juliana me leva lá pra gente pegar a equipe para poder finalizar tudo, quadrinho na parede, chave pro cliente. E que parte você mais gosta? De coordenar. De coordenar? Sim, eu coordeno todo mundo. Até que não tem nada a ver comigo, eu coordeno. Eu sou hiperativo na obra. Eu gosto de ver tudo alinhadinho. Quando eu vejo alguma coisa que está errado, mesmo que não seja problema meu, eu conto pro dono. Falo, tá errado, se você contratou um prestador para fazer um serviço, mas ele não vai conseguir, porque ele está fazendo o processo errado. E dá tempo do cliente voltar atrás. E não cometer esse erro, por exemplo. E eu falo, você tem que contratar outro fornecedor, esse não vai executar. Porque eu também fico prejudicado. Então eu tento sempre ter uma visão ampla da obra. Não só com o meu serviço, no contexto geral de tudo, para a gente não ter problema. E o cliente contratou a gente para ter uma opinião técnica, né? Então, nada mais justo do que avisá-lo. E tem, porque eu sou bem detalhista e eu falo, né? Na verdade, a gente passa um relatório semanal e a gente manda tudo isso no relatório para o cliente. Ô Ju, você até postou esses dias, né, no Instagram, eu acho que era uma casa, um apartamento bem antigo, mas assim, bem antigo, acho que nem morava ninguém lá dentro, né? Até se morava, desculpa, gente, mas parecia que não morava. E Ju, você tipo quebrou tudo e fez aquela sala ampla com a cozinha. Ah, sim. Você mudou a janela. Lindo. Gente.
Não, falei, não é possível que é o mesmo lugar. morava uma pessoa lá, não, nossos clientes compraram e a gente fez uma reforma geral, porque a gente integrou, né, os ambientes, ficou um vão enorme, a gente teve que fazer uma estrutura na parte superior para suportar o vão que a gente abriu e ficou incrível. São bem queridos também os clientes. E quando você vai fazer o projeto, Ju, normalmente tem aquilo de, não pode quebrar alguma coisa, algum prédio falar isso, você vai pegar essas informações antes, porque tem gente que não deixa fazer da sacada uma coisa só, sabe? Que fala que tem que manter a fachada. Sim, a gente recebe do próprio condomínio o manual técnico e a aprovação das pautas, né, de assembleia. Então, na assembleia, eles falam, olha, vai ter que fazer um envidraçamento de varanda com X quantidade de folhas, o estilo da persiana pode ser motorizado ou não, tem que ser, sei lá, 5, 4 folhas de persianas, a tonalidade do tecido, se vai ter janela na lavanderia ou não. Tudo isso é definido em assembleia interna, passam para o escritório, a gente avalia, compatibiliza com o projeto e dá andamento. Só lembrando também que toda vez que a gente executa um projeto, o próprio condomínio aprova. A gente manda para aprovação do condomínio. Então, se tiver algo que não pode ser executado, a gente já alinha com o condomínio antes de começar a executar a obra. Mas isso para condomínios você diz mais novos ou mesmo para os velhos que não têm nem noção do que tem lá dentro? Não, todas as obras, normalmente o condomínio tem um síndico que tem essa pauta do prédio do que pode e não pode fazer. E aí ele analisando o projeto, ele vai saber o que a gente não vai poder fazer e a gente corrige. Entendi. A gente não pode começar uma obra sem aprovação. Então, a gente envia todo o material técnico, plantas, detalhamentos, enviamos também o termo de responsabilidade técnica, né, sobre o projeto e execução da obra. O condomínio normalmente tem um engenheiro, um arquiteto, eles analisam o projeto, retornam para a gente por e-mail com um ok formalizado para então a gente começar a obra. Entendi. E daí a gente estava até comentando antes aqui, você falou da banheira, né? Que daí você tem que, a banheira, você teve que ir pro apartamento de baixo. Mas como que é isso? Se você não tem essa autorização, a gente estava até conversando antes, como é que é isso? Isso é muito a questão do condomínio e com o morador diretamente, com o morador de baixo. Nesse caso, quando a Juliana mandou o projeto que a cliente queria 2 banheiras no apartamento, eu já passei o procedimento para a cliente para saber para falar para ela o que ela precisava fazer, que ela tinha que entrar em contato com o morador de baixo, para a gente acessar o apartamento de baixo e ajustar a tubulação. E, a princípio, o vizinho de baixo não deixou. Mas e aí? Só que ela queria muito essa banheira. E ela veio me falar, mas Adriano, a gente não consegue fazer por cima. Eu falei, não dá. Expliquei para ela, porque o processo da parte hidráulica era todo por baixo, que a tubulação dela era feita pela laje do vizinho de baixo. E ela insistiu tanto com o vizinho de baixo que o vizinho de baixo acabou aceitando. A princípio, eles tinham medo de algum problema de vazamento nessa modificação que a gente ia fazer. Só que a gente mandou um relatório, a gente mandou um termo de garantia que a gente se responsabilizava por tudo. E aí a gente conseguiu executar. Não, mal sabia que ele estava se saindo mó bem, porque o Adriano estava mexendo no apartamento dele. Eles pediram garantia, mas como que vocês vão garantir? Eu falei, mas a gente é uma construtora. A gente vai assinar um termo e vai entregar para vocês. Que qualquer tipo de vazamento que vocês tiverem nesse banheiro, a gente vai vir corrigir com todos os custos sendo arcados para a nossa empresa. E aí eles deixaram. Aceitaram, na verdade. Ainda bem, né? Ainda bem. Era um sonho, ela queria muito. Assim, pauta do primeira reunião de briefing, ela já trouxe isso para o escritório. Ela falou, Ju, quero muito fazer 2 banheiras no apartamento. Então não era uma opção não fazer, sabe? Quando o vizinho negou, ela ficou triste. E a gente conversando, ela, não, mas eu quero muito. Aí o Adriano falou, e agora? Aí ela insistiu e conseguiu e deu certo. Tanto que quando eu peguei o projeto que a gente começou a executar a obra, que eu peguei o projeto que eu vi, o banheiro era pequeno. Daí eu liguei pro escritório e falei, tem certeza isso aqui? Vocês estão pedindo para fazer uma banheira aqui? Ela falou, sim, 2 na verdade, 1 em cada banheiro. Daí já me deu um friozinho na barriga, porque era uma estrutura de drywall, o apartamento meio que não estava muito bem adaptado para receber a banheira. Mas aí a gente falou com o cliente falou que era prioridade a banheira,
E a gente executou a banheira e ficou ótimo, então super felizes. Inclusive a gente recebeu mensagem deles há pouco tempo, elogiando e agradecendo por a gente ter feito a banheira. Ai, que legal. Esse feedback. Ô, Ju, você até teve um feedback esses dias que você postou de uma pessoa do retorno Do ralo. Sim. Também foi a mesma cliente. Ah, é a mesma Só cliente. que é outra questão. Que o Adriano mexeu na tubulação do banheiro Trocou e tudo. que os vizinhos estão reclamando horrores no grupo, porque sempre tem, né? Aqueles grupos de condomínio. Então, estão reclamando e que o dela não tem retorno. Eles reclamam que tem retorno de cheiro de esgoto no apartamento. Eu vi que o prédio todo reclama. Aham, sim. E é um prédio novo. Olha. E a gente tem vários problemas desse, em várias obras assim de condomínio, que a construtora já entrega um apartamento novo com esse problema de falta de ventilação na rede de esgoto e fica retornando esse cheiro para dentro do banheiro. E daí? E como você viu isso? Na verdade, como a gente fez toda a modificação da parte de esgoto do vizinho de baixo, a gente corrigiu todos esses problemas que a construtora tinha entregue. Nossa, o vizinho de baixo, gente, ele se saiu bem. Se saiu bem. Quase ele fala não e ele perde essa. Quase. Sim, Ele se saiu bem. sim, saiu bem. E quando você vai fazer reforma, por exemplo, ou fazer a obra num apartamento, mesmo que ele seja novo, você olha tudo isso antes de começar? Essa parte muito, muito técnica não tem como você investigar. Mas normalmente a gente dá uma avaliada na tubulação para ver se está feito do jeito correto. Que é assim, o padrão. E quando não está, a gente avisa o cliente e fala, ó, sua tubulação não está no padrão, o ideal é você ajustar. Porque assim, quando você pega um prédio novo, você ainda tem a garantia do condomínio. Mas eles vão arrumar depois que acabar a sua obra, que você começar a usar. Então a gente tenta identificar isso e fazer o condomínio arrumar antes de acabar a obra dela. Porque senão tem que quebrar tudo de novo. Mas normalmente eles conseguem, né? Eles abrem um chamado, o responsável técnico vai até o local. Aí normalmente quando acontece isso, o Adriano acompanha a visita, ele acompanha o engenheiro, o técnico, enfim. Sim. E vou fiscalizar para ver se está fazendo tudo que tem que ser feito da forma correta. Você fiscaliza esse trabalho do prédio. Sim, quando eu estou na obra, tudo que for envolver a minha obra, eu participo. Às vezes indiretamente, mas eu quero saber como é que está sendo feito, porque eu sou o responsável por tudo. Então eu quero que eu termine a obra e o cliente não tenha problema nenhum. Então tudo que eu puder ajudar o cliente, eu faço sempre até de boa vontade. Até coisas que nem tá no meu orçamento, mas o que eu puder ajudar, eu ajudo sempre. Que é aquilo que você falou, né, Ju? De não deixar, por exemplo, entregar uma adega, que era uma coisa simples, se não tá no padrão de qualidade de vocês. Exatamente. Vocês não deixam Não. de jeito nenhum. Inclusive essa adega, a maioria das vistorias que a empresa que estava executando tentava entregar, eu que participava diretamente. Junto com o arquiteto, eu ia lá avaliar, porque eu já identificava vários problemas que tinham técnicos da construção da adega. E eu explicava para eles, às vezes eles não executavam, tentavam fazer do jeito deles, eu mandava o relatório para o cliente, falava, ó, tá errado, tem que arrumar. Tanto que eles voltaram inúmeras vezes até deixar no padrão que o cliente precisava. É porque às vezes um erro do outro respinga no seu, né? No que foi feito da sua obra. Quando o cliente contrata a gestão de obra, é isso que a gente faz. A gente vai pegar o fornecedor que ele contratou e guiar o fornecedor até ele executar o que o cliente precisa, o que o cliente contratou. Então agora, vamos falar disso. Gestão de obra. O que inclui? Quero uma gestão de obra do Adriano. A gestão das obras que eu executo, eu já faço. Toda a parte civil, elétrica, hidráulica, toda essa parte de coordenação da obra eu faço. O que entra a parte do escritório, que é a gestão de todos os fornecedores juntos, né? O escritório agenda com todo mundo, vai alinhando as datas e eu acompanho a execução. O pessoal me passa, fala, ó, tal dia vão lá executar um piso de madeira de uma empresa terceirizada. Eu vou lá acompanhar. Você acompanha todos os recebimentos, até de produtos, tudo. Eu e a arquiteta que fica responsável no apoio, no gerenciamento das obras também. Passa muito mais confiança isso. Tudo. Sim. É toda uma Muito mais equipe, confiança. né? Minimiza os erros. Praticamente, não precisa, eu falei para você que quase não tem erro, é porque é muita fiscalização, é muita gente em cima. Enquanto mais gente tem na obra fiscalizando, menor é a chance de passar algum erro. Com certeza. E como que foi, agora voltando um pouquinho,
que a gente foi se empolgando, mas assim, como é que foi? No começo dessa sociedade, como é que foi isso para ordenar o que cada um, que era parte de cada um? O que um ajudava o outro e depois foi seguindo sozinho o fluxo? Sim, no começo eu tive um pouco de dificuldade, porque como eu já tocava muitas obras, eu era um pouco autoritário, assim, eu acostumado a coordenar tudo. E quando chegou a Juliana, ela começou a me mostrar um lado diferente desse gerenciamento que eu fazia. Porque eu lidava diretamente com muita gente, muito prestador de serviço, muito peão. Eu sou operacional de obra, eu cuido dos peões mesmo, dos peões todos. E a Ju já cuidava mais do cliente, porque eu não tinha muito contato com o cliente. Eu passava o orçamento, executava o que eu precisava, e a Ju deu uma moldada. Mostrou o lado mais carinhoso, um lado mais meigo de lidar com todas as situações. Eu era mais acelerado. E ela mais tranquila, calma, passava mais confiança. E como é que foi, Ju, para você vir desse lado? Eu não sei se você sempre foi assim, mas você aparenta ser realmente essa pessoa que a Adriana falou, Sim. carinhosa, tranquila, atenciosa. Como foi para você começar a trabalhar com o Adriano que já tinha essa agitação, esse modo mais diferente? Mudei um pouco também, né? A gente brinca que ele aprendeu com o meu jeito e eu aprendi com o dele. Porque, assim, lidar com a nossa equipe é muito fácil, sabe? Lidar com o meu gesseiro, o encanador que me atende, o eletricista. Mas e os outros fornecedores? Que entra naquilo que a gente falou também no primeiro episódio, de ser mulher na obra. Não é fácil, é difícil. Então, automaticamente, eu tive que me impor para conquistar o meu lugar. Que foi também natural e rápido, né? Então, foi desafiador no começo, porque a gente se dá super bem em casa, mas a gente nunca tinha experimentado trabalhar juntos. Então, é desafiador. E aí, um aprendeu a conviver com o jeito do outro. E o Adriano tem o jeito dele. Ele adora coordenar e eu também adoro coordenar. Então, são duas pessoas que gostam de fazer a mesma coisa. Como que a gente vai dividir isso para não entrar em conflito? E aí a gente resolveu que obra é 100% com ele, ele trata com os meninos nas obras e a arquitetura é 100% comigo. Então, dificilmente o Adriano vai pedir alguma coisa para um arquiteto sem antes me consultar se ele pode passar uma tarefa, porque tem o nosso planejamento interno. Então, tem que entender se tem brecha para ele encaixar alguma tarefa para algum arquiteto aqui do escritório. E aí foi muito natural e hoje a gente leva com muita tranquilidade. Mas que foi fácil? No começo não foi. Não, na verdade a gente tinha bastantes diferenças, porque a gente no começo não tinha uma maturidade para lidar com a situação. A gente levava muitos problemas dos fornecedores para dentro de casa. E a gente discutia, começava a conversar e começava... De repente a gente já estava assim, discutindo assim, de forma mais leve, mas sobre trabalho. Falava de trabalho full time. A gente não parava de falar de trabalho. Depois de uns 2 anos trabalhando junto, que a gente começou a separar. A Juliana trocou o telefone, comprou um telefone corporativo, que aí já diminuiu uns 60%. Todas as nossas discussões sobre, porque ela não levava mais trabalho para casa. E eu que tive que fazer isso também de uma forma um pouco mais difícil, porque eu falava com o pessoal de obra o tempo inteiro. Domingo, sábado, de noite, eu vivia mandando mensagem. Eu gosto de fazer isso. Só que aí a gente estava tendo um pouco de problema com essa coordenação. Eu estava usando muito meu tempo para o trabalho. E ela foi ali moldando até hoje em dia a gente está mais tranquilo. A gente viaja com mais frequência, só que normalmente a gente viaja quando não é no final do ano, a gente trabalha. Mas que nem eu falo para ela, eu prefiro trabalhar da beira da praia. Com certeza, né, Ju? Sim, e a gente usa de estratégia fazer essas viagens rápidas para lugares perto. Então, um final de semana, a gente vai na sexta e volta no domingo. Que a gente dá a atenção necessária para cliente, enfim, para a equipe do escritório e da obra, mas a gente consegue desligar. Então, a gente achou isso, assim, sabe? Foi uma estratégia que a gente incluiu na nossa rotina de fazer viagens, pelo menos uma vez por mês, 2 até, né? Ultimamente tem viajado bastante. Para pelo menos desligar, porque aí sábado e domingo a gente foca no casamento, à noite também a gente já não fala mais. A gente Você acha que isso é uma dica? É uma dica. As pessoas perguntam pra gente, como que vocês fazem dar certo? Como que vocês fazem... como que vocês lidam com essa sociedade?
E é muito engraçado que a gente vê no rosto das pessoas. Quando as pessoas, por exemplo, me conhecem e não conhecem o Adriano, ou enfim, vice-versa. E a gente fala, trabalho, meu sócio é meu marido, por exemplo. A pessoa faz assim, nossa, e como que vocês fazem? Sabe, a gente vê no rosto da pessoa um ar de susto, né, desespero. Mas a gente aprendeu, né? E a gente tenta fazer isso. Então, agora com o celular corporativo, no máximo até 6 horas da tarde, eu falo com os clientes. O Adriano, ele tá nos mesmos grupos que eu, então se for alguma coisa de emergência, a gente vai dar suporte. Mas que, graças a Deus, nunca aconteceu do tipo, furou um cano no apartamento 3 horas da manhã. Então, os clientes ficam tranquilos em relação a isso. E eu tenho também toda a equipe, né, aqui do escritório que está por trás, que também me auxilia. Então, hoje a gente conseguiu atingir essa maturidade profissional. A gente conseguiu estabilizar, mas no começo não foi fácil. E até mesmo porque até a gente comentou com você já, o escritório cresceu muito rápido. Então, eu tinha 2 clientes, 3, do nada eu tinha 10 em andamento. O Adriano trabalhava com 2 obras, começou a ter 6 obras ao mesmo tempo. Então, era muita coisa, né? Naturalmente, a gente ficava estressados, porque tudo acontecia ao mesmo tempo, né? A gente não tinha tanta experiência assim. E aí, hoje, a gente consegue lidar com bastante tranquilidade. O segredo, eu acho que é respeito. Tem que ter respeito e não pode levar para o lado pessoal. Tem que aprender a separar. Eu acho que assim a gente começou a evoluir muito mais rápido na empresa quando a gente começou a levar... deixar as coisas do escritório no escritório. A gente conversa sobre obra também, mas é menos. Então a gente aprendeu a separar isso. Não levar discussões do escritório para dentro de casa, que às vezes acontecia, né? Porque tudo acontecendo muito rápido, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não sabia como lidar com isso. A gente aprendeu rápido, né? E a gente tem bastante facilidade nisso. No geral, tá? Por exemplo, eu tenho a facilidade de, se precisar, puxar a orelha de um arquiteto aqui no escritório, converso com ele, explico, sento, enfim, pergunto se tem dúvida, passou 5 minutos, a gente sai para almoçar. Então, eu também tento ensinar para eles que tem que ser assim, sabe? Lado profissional, pessoal é outra história. E a gente tem bastante facilidade, né, com isso. E na obra eu sou assim também. Eu não levo nada pro pessoal. Tudo que é questão de trabalho é trabalho. Então isso facilita também, que você não fica pegando uma parte desse sentimento de problema que tem na obra e levando para você. Então por isso que eu estou falando que é muito fácil da gente executar as obras, porque é leve, é tranquilo. A gente executa a obra muito fácil, fazendo da forma mais simples possível, para não ter problema. Com certeza. Até porque é uma discussão de trabalho, porque tá todo mundo tentando fazer dar certo, né? Sim, é isso. Coisas que aconteciam, né? Por exemplo, como que você fez a passagem do cano tal? Mas eu fiz assim. Mas você deveria ter feito do outro jeito, porque vai ter um móvel que vai interferir. Nossa. Então, quando você vê, você já está falando de trabalho. Aí a gente para e fala, peraí, vamos lá. Então, seu jantar tá bom? Sabe, meio que assim, né? Mas vocês viajam? Só que eu vejo lá no Instagram, gente, acompanha a Ju no Instagram, sério. É uma delícia ver os stories dela. E vocês sempre postam, vocês estão viajando? Gente, mas eles estão de olho na arquitetura do local, onde eles estão viajando. Então, vocês ficam de olho nisso. Não desliga 100%, não. Não, e eu sou muito observador. Inclusive, coisas que a gente vê nas nossas viagens, eu guardo. E quando a Ju precisa de executar alguma coisa parecida, eu lembro. Eu falo, Ju, mas lembra, você quer fazer assim? Mas e aquele jeito que eu vi em tal lugar? Ela, é mesmo, né? E a gente vai... Você guarda as referências. Sim, guardo. Inclusive, eu sou curioso. Quando eu vejo algo muito complexo, que nem foi faz uns 2 finais de semana, a gente foi para um retiro espiritual em Búzios. Eu vi, super gente, zen. Que delícia! Gente, arquitetura maravilhosa. Pousada novinha. Eles tinham uma estrutura de bambu nos tetos que eu fiquei muito curioso para descobrir. Enquanto eu não descobri, eu não sosseguei. Até que eu fui perguntar para uma das gerentes como é que fizeram aquilo. E aí foram me explicar que veio lá da Bahia, mas eu queria saber... Eu olhava para aquilo e falei, mas era um bambu todo trançado. Mas bambu fininho, com 2 centímetros de espessura. Então não entrava na minha cabeça como que eles tinham... Mas era a pousada toda feita desse jeito. Tudo. Todos os tetos, banheiros, toda a área social, todos os quartos. Mas eu fiquei feliz na hora que eu descobri. Ajuda a risada, porque ela vê que eu fico curioso e eu vou
pesquisando com as pessoas que estão trabalhando na pousada, com a gerência, e até descobrindo. Já foi Ô, Rê, a gente adora, tá? A gente faz muito isso. Parar em hotel, pousada, enfim, tirar um momento ali, sei lá, meia horinha, no café da manhã ou no jantar, para conversar com alguém da coordenação, com um gerente, com um proprietário. Nessa última viagem que a gente foi agora, a gente bateu o papo quase 1 hora, né, com o dono. A gente gosta de entender a história do local, a história da família, o porquê que eles criaram aquilo, como que foi contratar a mão de obra no período que eles contratam. A gente pesquisa e começa a bater papo, vai trocando figurinha. Então, até quando a gente viaja, que nem você falou, mas a gente viaja para desfocar do trabalho. A gente desfoca, mas a gente acaba entrando, né, no assunto, porque a gente respira isso. Mas de uma forma leve, de uma forma divertida. Descontraída. Descontraída, né? Eu pergunto, eu vejo as coisas, eu pergunto como é que fez, como é que foi. Às vezes é um lugar de difícil acesso, como que fez para levar o material, eu fico com aquilo na minha cabeça, mas como que trouxeram? A gente foi para uma pousada também agora na Ilha Grande, que era no meio da floresta. Absolutamente no meio da floresta. Você tinha que pegar uma trilha de mais ou menos uns 15 minutos para dentro da floresta fechada, mata fechada. Nossa, é aquela da piscina, que a piscina é com... que você postou também, que a piscina era toda com vidro? Não, essa é outra. Essa é outra. Sim, essa é a que a gente foi agora. Fica na Ilha Grande. E você ficou abismado de como chegou numa mata fechada tudo aquilo. Sim. E eu sou curioso. E foi perguntar. Sim, com certeza. A Juliana já começa a rir. Quando ela vê, eu começo... Normalmente a gente tem... Eu sou falador, na verdade, né? Eu gosto de perguntar, gosto de interagir com as pessoas, e quando a Juliana vê que eu começo a puxar papo, ela já fala, já vai perguntar. Porque normalmente eu falo pra ela, eu fico falando sozinho, né? Mas como é que fizeram isso? Os balãozinhos. E ela já, quando ela vê eu falando com os responsáveis, já vai perguntar, né? Eu falei, já. É o famoso senta que lá vem história. já vou, bato papo mesmo. Ô, Ju, é muito interessante isso, porque num outro episódio você falou que quando você está construindo, fazendo o projeto, né, de alguém, você se preocupa muito com a história daquela pessoa e conhecer aquela pessoa, que você fala que é um trabalho muito humanizado. Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, que você quis conhecer a história da pessoa para saber como construiu essa pousada, não sei o quê. Então, porque realmente você acredita, né, que os seus projetos têm que ter a ver com a história da pessoa e não apenas, tipo, a sua assinatura. Sim. Tem que ser esse conjunto, né? Tem que ter um valor significativo, né? E é o sonho, é isso que é legal. Eu gosto de ouvir. Qual foi o seu sonho? Qual foi o seu projeto? Por que você idealizou a criação de um hotel no meio da floresta? O que te inspirou a construir isso? E é bonito de ouvir, sabe? A gente gosta disso, a gente se identifica muito, né, com a história das pessoas. Sim, a gente também, nas nossas obras, nos projetos, a gente tenta sempre se identificar ao máximo com os clientes para saber o jeito que eles querem as coisas. Porque assim, eu tenho vários métodos de executar o mesmo serviço. Que o mesmo serviço fica de várias formas. Aí eu tento sempre buscar com o cliente qual é a forma que ele quer, qual é a forma que ele vai ficar feliz, entendeu? Uma forma que ele vai gostar mesmo, de fato, que ele vai ficar feliz, porque, que nem eu falo para os clientes, eu não vou embora da sua obra enquanto você não estiver totalmente satisfeito. Porque tem coisas que eu executo do meu jeito, que é a minha forma de executar, que às vezes o cliente não gosta. E às vezes o cliente olha, ele olha meio assim, eu vejo que ele não gostou muito, eu arrumo. Eu adapto porque eu quero ele 100% contente, porque ele vai usar aquilo por muito tempo. Que nem às vezes os clientes ficam meio tímido de pedir para ajustar, porque é uma coisa simples. Mas às vezes é algum toque, alguma coisa com simetria. E aí eu explico para o cliente, falo, se tá te incomodando, me avisa, porque agora tá em obra. Eu não quero ver você olhando para isso aí depois e lembrando de mim. Me fala agora que a gente arruma. Aí eles dão risada e a gente ajusta. Eu ajusto, deixo do jeito, exatamente do jeito que ele quer. Vocês são muito complementares, eu tô achando. Somos. Então agora, rapidinho, eu quero saber, já que estamos falando desse relacionamento que é bem maravilhoso, para quem tem vontade também de abrir uma sociedade, eu quero ouvir de você um pró e um contra de montar com a esposa, e você é um pró e um contra de montar com o marido. Os prós que eu acho que é essencial é você gostar de estar com a pessoa full time, que nem é no meu caso. Eu gosto muito de estar com ela, eu gosto do jeito dela, a tratativa dela, então eu acho que isso é essencial. E o respeito, você tem que ter respeito. E os contras, assim, não consigo ver muito, porque eu gosto de trabalhar com ela e eu gosto do que eu faço. Então, se você
gosta de estar com a pessoa, você gosta do que você faz, você não vai ter muitos contras. Eu acho que é isso. Para mim, não vejo contra nenhum. O que eu vejo foi só o que a gente já comentou, de que a pessoa tem que ter a maturidade de saber separar. Porque senão, pra gente é fácil, a gente conseguiu tornar fácil. Mas para muitos casais não dá certo. Tem casais que se separam, que brigam muito. Então, tem que saber separar, sabe? Porque... Exatamente isso, né? Porque as pessoas têm essa reação de susto, não é porque é um caso isolado. Se você pega, a maioria não dá certo. A gente é meio que a minoria. Mas a gente tem um jeito bem parecido e diferente ao mesmo tempo. É isso engraçado. Que eu ia falar. A gente é muito parecido com algumas coisas, com o jeito, mas personalidades diferentes. E eu acho que é isso que completa a gente. Então, e assim, a gente respeita muito a opinião um do outro, que é o que facilita. Porque às vezes eu tenho um ponto de vista de ver uma situação e ela tem outro. E a gente conversando, discutindo, a gente se adapta. A gente vai pela opção mais fácil. Não porque é a opção do um ou do outro, mas sim a gente se adapta à opção mais fácil de lidar, né? E a opção melhor para o cliente, né? Não, a gente em obra, a gente lidar 100% com o cliente como prioridade. Com certeza. Agora, produção, dá tempo da gente entrar com o quadro da Ju? Porque, falamos bastante aqui, mas temos um quadro novo que prometemos, gente, para você que está em casa, para você que também acompanha o Instagram da Ju, a gente prometeu que a gente ia separar. Nossa produção separou algumas perguntas que vocês mandaram para o Instagram da Ju e trouxemos aqui no quadro. Diz aí, Ju. Então, diz aí, Ju, como você costuma organizar os seus momentos de bem-estar? Legal, boa pergunta. A gente sempre alinha com a coordenadora do escritório uma agenda. A gente tem um planejamento muito bem alinhado aqui dentro. E antes da gente separar, por exemplo, um final de semana para uma viagem, como eu te disse, eu faço uma reunião com ela. A gente alinha todas as datas de possíveis reuniões, processos, porque às vezes a gente faz uma reunião com o cliente, aconteceu inclusive essa semana. A gente faz uma reunião com o cliente, eu apresento a etapa, né, de projeto que a gente se encontra e às vezes tem alguma necessidade do cliente querer uma outra reunião em um período de tempo curto. Essa semana eu fiz uma reunião com 2 reuniões com o mesmo cliente. Então a gente tenta já coordenar com uma certa antecedência. E como eu disse, quando eu saio para alguma viagem, eu não desligo do escritório. O Adriano não desliga das obras também. A gente sai, né, de períodos de férias mesmo, apenas no final do ano, que é quando o escritório todo fecha. No mais, todas as vezes que a gente sai, a gente está de olho, né, no que está acontecendo. A gente só organiza a agenda para não coincidir de ter alguma apresentação de projeto, de alguma etapa que eu precise participar. É isso aí. Agora a próxima pergunta. Ju, você tem sua assinatura nos seus projetos. Você se arriscaria a pegar um projeto ousado ou diferente? Super. Minha vontade. A gente vai agora fazer um super diferentão, assim, numa pegada bem parisiense, cliente super ousada, uma querida. Mas, no geral, eles não pedem. Os clientes, eles olham o Instagram, olham o site, eles veem os projetos que a gente já faz, se identificam e querem daquele jeito. Já aconteceu da gente tentar mudar algumas coisas para ir para outro estilo e o cliente falar, Ju, mas tô sentindo falta de madeira, cimento queimado, vamos colocar aqui? Então é muito louco que a gente já tentou, né, fugir, mas a gente acaba voltando. Porque é o que eles olham, né? É o que eles se identificam, eles querem aquilo. Mas quando vem alguma proposta assim, de projeto diferentão, nossa, eu adoro. Porque eu gosto de desafio, é gostoso, sabe? Então é muito bom. E você acha que nessas propostas de ousadas e diferentes muda muito a sua parte também ou não? A minha parte não muda muito, porque assim, eu vou executar o que vier no projeto. O que vir no projeto eu executo. Então, assim, o resultado final é que fica diferente, mas a forma do meu processo de trabalho é a mesma com qualquer projeto. Interessante isso. Agora, gente, próxima pergunta. Como lidar com a pressão e o estresse associado aos prazos e expectativas do cliente? Hoje a gente já tem uma maturidade para isso, mas no começo do escritório, quando o escritório começou a crescer,
né, de uma forma muito acelerada, a gente tinha dificuldade. Mas hoje os clientes entendem, a gente trabalha com um processo super tranquilo, porque a gente trabalha em cima de cronograma de obra, né? O cliente contratando a gestão, ele contrata o cronograma. Então ele sabe o que está acontecendo na obra dele. Isso já tranquiliza o cliente e acaba fluindo de uma forma leve, né? Sim. No começo da minha carreira, eu nem dormia de noite. Juro pra você. Eu tinha insônia de preocupação com atraso, com prazo, porque eu sempre fui muito irresponsável, sempre fui muito caxias com o trabalho mesmo, sempre quis tudo muito certinho. E como no começo eu trabalhava com obras direto com o cliente, eu não entendia muito bem todo esse processo. E às vezes o cliente, no próprio contexto de contratação dos prestadores de serviço, contratava prestadores que não faziam serviço direito, que iam atrasando a obra, e como eu fazia parte de pintura, esse atraso vinha todo para mim. Eu ficava maluco. Não dormia de noite com preocupação, que o cliente falava, não, eu tenho que mudar. Mas eu não sabia distinguir por que estava atrasado. Eu achava que a culpa era minha. Mas não era. Hoje em dia, por isso que hoje em dia a gente faz obras com acompanhamento, com gerenciamento, a gente acompanha essa expectativa de datas com os clientes diariamente. Então o cliente não vai começar a se sentir angustiado, por exemplo, com medo de atraso, ou vendo o prazo fugir, porque a gente está acompanhando. E se caso a gente começar a perceber que esse prazo vai fugir, a gente já está lidando com ele ali diretamente, falando para o cliente, algum prestador vai atrasar um pouquinho, pode ser que adiante atrase uns 10 dias a sua obra, então a gente já vai acompanhando, não vai chegar no dia de entregar e falar, não, atrasou 20 dias. Porque assim, quando a gente monta o cronograma, a gente já coloca a data da mudança. É muito legal. Então, vou entregar a obra daqui 6 meses. Já tá lá que ele vai mudar no dia 20 do mês tal. E aí, quando vai chegando mais perto, eles falam, Ju, como que tá o cronograma? Já posso contratar a empresa para fazer minha mudança? Quando pode, a gente dá o ok. Quando tem algum atraso, a gente avisa com antecedência. Normalmente a gente marca reunião para avisar, porque é uma situação chata, né? Delicada. Mas é tudo muito transparente, o processo é muito transparente. E os clientes, eles respeitam também muito a gente, né? Um respeito mútuo ali, de ambas as partes. É que normalmente os clientes nunca são pegos de surpresa. Joga uma bomba. Não, a gente sempre tenta manter essa coordenação diariamente. Para o cliente nunca ser pego de surpresa, não criar uma expectativa ruim. Por exemplo, tem que entregar tal data, quando chega muito próximo da data, você fala, não, vai atrasar. Como eu estou na obra todos os dias, quando eu vejo que vai atrasar, eu já falo para a Ju. Falo, Ju, tal fornecedor vai atrasar porque eu tenho que entrar tal dia com o meu serviço e ele já não tem mais prazo para fazer, ele já está atrasado. E aí a gente já começa a entrar em contato com o fornecedor, se tiver que trocar o fornecedor, a gente já começa a providenciar isso. Já entra em contato com o cliente, já explica tudo o que aconteceu e já vem com a solução. A gente não passa um problema para o cliente, fala, vai atrasar. Daí o cliente, mas e o que a gente faz agora? Eu falo, não sei, não. A gente já passa o problema e já passa o que o cliente tem que fazer, as atitudes que vão ser tomadas, né, para a gente poder corrigir isso. E você mesmo liga para o fornecedor fazendo essa cobrança, não é o cliente que precisa ficar ligando? Não, o cliente, a gente só passa alguns tipos de problema para o cliente quando a gente não conseguiu. A gente não consegue resolver diretamente com o prestador. Porque como o cliente que paga, ele fica com a autoridade máxima, não é a gente, não é o escritório. O escritório vai coordenando até onde consegue. Chega um momento que a gente já não tem mais autonomia. Porque, que nem eu falo para o cliente, não paga. Sua única segurança de controlar a situação é o dinheiro. Se você pagar, você vai ficar à mercê dele. Então é por isso que não tem dor de cabeça? Porque vocês pegam a dor de cabeça do cliente e já resolvem. Exatamente. É o Adriano, a arquiteta responsável pela obra. E quando é uma situação mais delicada, entra a Juju no jogo. Aí resolve. Aí quando entra a Ju é porque a coisa tá feia. É verdade. Tem situações que todo mundo Ju, é com você essa daí. Aí... Porque é a dona do escritório, né? É que normalmente eu fico operacional de obra. Quando começa a dar algum problema diretamente com o fornecedor, eu tento ajustar ele na obra. Mas quando eu vejo que não está tendo resultado, eu passo para o escritório. Porque eu estou lá no dia a dia. Eu não posso entrar em conflito, criar um clima estranho com os prestadores. A gente tem que tentar deixar a obra o mais leve possível, sem atrito. Eu passo para o escritório resolver.
E aí vem só os resultados. Sabe o que é legal também? A gente trabalha com alguns fornecedores que já conhecem a gente há um certo tempo e outros que são novos. Mas até essa jogada com fornecedores que a gente não conhece, às vezes eles passam para mim, não só com o cliente, mas às vezes eu tenho que ligar com todo jogo de cintura, falar com jeitinho e tal, para coordenar alguma situação de obra, né, de alguma empresa, enfim, que não está avançando e normalmente dá certo. Tipo, ó, querido, vem cá, pega aqui na minha mão, vamos lá, te ajudo, você me ajuda, vamos entregar isso daí. É bem assim. Tem alguns prestadores que eles não têm o costume de trabalhar diretamente com um escritório de arquitetura e com o cliente diretamente. Então, eles estão muito acostumados a passar problemas para o cliente. Ah, deu problema, mas como que resolve? Não sei. Deu o problema. E aí a gente já no começo fala, ó, tudo que você tiver que passar de problema, primeiro você entra em contato com a gente. A gente entra em contato com o cliente. Normalmente nenhum prestador entra em contato direto com o cliente. Tudo com o escritório. Com a gente resolve. Se deu algum problema, a gente vai coordenar esse problema para saber o porquê e como resolve. Para o cliente ter o resultado na mão, né? Resumindo, é por isso mesmo que existe obra sem dor de cabeça, porque tem alguém que pega essa dor para ele. Sim, coordenação. Gente, incrível isso, super complementares. Muito legal conhecer você, Adriano, conhecer o sócio, né? A outra parte da Ju, né? A parte prática da Ju teórica. Sim. Gente, sério, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por dividir com a gente, dividir com quem tá... Tem muitas pessoas que se inspiram em vocês, eu quero falar isso porque é verdade, tem pessoas que mandam até no meu Instagram o quanto que estão encantados aqui com o podcast, de verdade. Então, assim, obrigada por passar sua humildade em contar seus problemas que você já teve, como que você teve, como você mudou isso, e é lindo de ver o olho brilhando um pro outro. Para, senão eu vou chorar, hein? Porque dá pra perceber que vocês se admiram muito, não só pessoalmente, como no matrimônio, mas também profissionalmente. Um admira muito o outro. E é por isso que acho que dá tão certo, né, isso. E cresce tanto e tão rápido, não é? Obrigada, Rê. Não, o prazer foi meu de ter vindo aqui, né, poder explicar um pouquinho mais sobre o processo de obra, que a maioria não conhece. Muita gente tem medo de obra. Mas eu falo para os clientes, é bom ter medo mesmo. Quanto mais cautela você tiver, é melhor. Contrata gente que você não vai ter medo nenhum, que aí é tranquilo, o processo tranquilo. Foi um prazer estar aqui hoje, poder explicar um pouquinho mais sobre o processo de obra. E é isso aí. Isso, Ju. Mais alguma coisa você quer falar para Adriano? Aproveitar? Não, só que ele resolve os nossos problemas. Adriano, obrigada por existir na nossa vida. Então é isso, gente. Aliás, é tudo isso, porque hoje falamos bem, conhecemos os sócios incríveis e são eles que colocam toda a sua obra pra cima, finalizam sua obra sem dor de cabeça, gente. Que delícia. É o que a Ju falou no episódio passado. Porque quando você entrar naquele local, é disso que você vai lembrar, dessa tranquilidade, dessa organização, né, Ju, que você falou no episódio passado. Enfim, gente, então é isso. O episódio tá acabando, mas ó, fiquem atentos que tem muito podcast ainda pra vir. Muita coisa vai rolar, muita conversa vai rolar por aqui. E muito obrigada a vocês por estarem assistindo a gente, por ter mandado suas perguntas. Continuem mandando suas perguntas, continuem entrando lá, seguindo a Ju no Instagram também, mandando suas perguntas lá pra Ju, que a próxima escolhida, a produção, pode escolher a sua, tá bom? Então é isso, obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada, Adriano. Obrigado a vocês. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Peraí, produção, tá gravando ainda? Tá. Então, na verdade, o episódio não acabou. Não? Não acabou o episódio. Esse é um episódio diferente, porque eu não sei se vocês que estão aí sabem, mas nós temos aqui uma aniversariante do mês de agosto. A Ju faz aniversário do mês de agosto e por isso nós gostaríamos de homenagear a Ju. Mas primeiro, eu quero explicar que o padrão de qualidade não vai ser de Adriano e Juliana. Não vai ser do Adriano e Juliana. Porque a apresentadora que vos fala não tem esse padrão de qualidade, deu um tropeco com o negócio, sabe? Mas o amor, o carinho... Gente, o sabor continua o mesmo. Vocês esperam só um pouquinho que eu já volto nesse aqui, ó. Ai, que linda! Ai, gente, vocês são demais. Ai, que lindo! Meu Deus! Gente, dei um tropeco. Eu juro que ele tava lindo. Se vocês quiserem, depois eu mando foto.
da boleira. Mas isso que acontece se você não contrata os dois, entendeu? Tem um projeto, sabe? A execução, mas daí, sabe, não tem o escritório junto, acontece isso. Mas se quiser contratar depois, a gente conserta. Eles consertam. Boa. Então, Ju, parabéns. Obrigada. A gente quer te desejar muitas felicidades, muito sucesso. Você merece. Você é uma pessoa incrível. Você é uma profissional espetacular. Você merece tudo de mais lindo no seu novo ciclo. Adriana, quer aproveitar e desejar alguma coisa pro novo ciclo dela? Eu acho que é um prazer monstruoso. É um prazer gigantesco ter uma companheira dessa, uma esposa, uma sócia. Eu acho que a Ju é perfeita. Simplesmente ela fala que eu sou o primeiro fã dela e eu sou mesmo. Número 1. Expectativas pro seu novo ciclo, Ju? Ai, muito... prosperidade, saúde, paz, amor, Muito companheirismo, sucesso. Que venham muitos projetos. E é isso. Parabéns, Ju. Muito obrigada. Agora sim, o Vocês são final incríveis. do nosso episódio, comemorando agosto do aniversário da Juliana Franco, arquiteta, aqui no podcast.